Tema de hoje: não desprezeis as profecias. O versículo bíblico que diz não desprezeis as profecias é uma advertência para que os crentes não menosprezem a orientação resultante da proclamação profética da vontade de Deus. As profecias legítimas, fundamentadas na palavra de Deus, jamais devem ser desprezadas. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo ao expor aos crentes de Tessalonicenses uma série de orientações práticas para a vida da igreja. Inclusive, a declaração "não desprezeis as profecias" deve ser entendida sempre à luz do seu contexto bíblico, para que não surjam interpretações equivocadas sobre essa questão. Mas para entendermos corretamente o significado desse versículo bíblico, é útil sabermos o que é uma profecia de acordo com a Bíblia. Então, em primeiro lugar, a importância das profecias nos tempos do Novo Testamento. Na linguagem do Novo Testamento, uma profecia pode ter a ver com uma revelação da parte de Deus. Mas também é verdade que na maioria das referências bíblicas, a profecia se refere à proclamação da palavra escrita da Escritura. O significado do termo profeta basicamente indica uma pessoa que fala diante de, ou seja, uma pessoa que faz declarações públicas. Então, o profeta bíblico é uma pessoa que expressa publicamente a vontade de Deus. O sentido do profeta como alguém que proclama, em vez de alguém que prediz, é muito mais frequente no texto bíblico. No tempo da igreja primitiva, a revelação divina ainda não estava completa, ou seja, a igreja ainda não possuía em suas mãos a escritura finalizada. Nesse contexto, a proclamação da vontade de Deus de forma profética era algo fundamental para a orientação e edificação da igreja. Mas conforme já foi explicado, aquele era um tempo em que a revelação especial de Deus ainda estava sendo dada ao homem. A Escritura ainda estava sendo desenvolvida através da atividade profética dos agentes da revelação, que eram geralmente apóstolos ou pessoas associadas a eles. Além disso, num tempo em que o testemunho do Evangelho era amplamente validado por sinais, podia acontecer de, nas comunidades cristãs, os segredos do coração de um descrente serem revelados através do ato de profetizar. Esse acontecimento miraculoso tinha por objetivo fazer com que os descrentes reconhecessem que, de fato, Deus estava entre os crentes. Mas, em segundo lugar, não despreze as profecias. Considerando todo esse contexto, é mais fácil entender a ordem. Não desprezeis as profecias. Ao desprezar as profecias, os crentes de Tessalonicenses também acabavam se privando de serem edificados, encorajados e consolados. Consequentemente, ao menosprezarem a palavra profética, aqueles crentes acabavam resistindo ao próprio Espírito Santo. Isso explica porque imediatamente antes da declaração "não desprezeis as profecias", o apóstolo escreveu: "Não apagueis o Espírito Santo", em 1 Tessalonicenses 5,19. Para o apóstolo Paulo, desprezar as profecias implicava também em depreciar a obra do Espírito Santo. Mas isso não significa que os crentes tinham de dar crédito a qualquer suposta palavra profética. Na verdade, se por um lado o Espírito Santo capacitava verdadeiros profetas para proclamar a vontade de Deus, Satanás também levantava seus falsos profetas para propagar o engano. Isso, inclusive, continua sendo uma verdade.
até os dias de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.